Vocês não queriam essa merda? Então toma! Tá, essa é a primeira história que eu vou contar de quando eu estudava na minha escola lá no centro. Não era bem no centro da cidade, mas é uma escola assim, mais para as avenidas mais conhecidas daqui. E a história é o seguinte: pra gente chegar até na minha escola, essa minha escola antiga, quando eu namorava com os meus pais, a gente tinha que passar por uma praça e a gente atravessava a rua, tinha uma escola bem logo na frente e uma escola no canto, assim, do lado dela. Bem assim, dobrando nela, do lado. E essa era a nossa escola, dobrando assim, entrando. E nessa escola, um dia a gente tava lá, já aconteceu de uma vez a gente tá lá, né? E falaram pra gente que invadiram, porque a nossa escola, ela era muito, muito imensa. A escola muito grande. E invadiram, disseram pra gente que invadiram, pularam devido ao muro, tinha um muro lá que tava todo quebrado, não precisaram nem pular, eram só literalmente entrar. Só que da primeira vez não deu em nada, disseram que foi lá, só que foi só dos meninos do colégio, do lado do colégio da frente, né, que tinha, não deu em nada. Só que essa vez que eu vou contar agora, aconteceu da outra vez, que realmente invadiram lá e foi tenso o negócio. Bem, tava eu lá, os colegas, quando eu estudava na minha antiga escola, e disseram pra gente, a nossa professora tava fora da sala, e ela chegou correndo com a chave que ela foi pedir na direção e trancou a sala porque disse que dois caras invadiram a escola e um deles estava com um teçado, uma faca grandona. E disseram que estavam chamando a polícia e tal, e tal, e tal. E findou que, graças a Deus, ninguém se machucou, porque ainda tinha o risco de se machucarem, porque normalmente naquele horário que eles foram pra lá pra escola roubar, não sei o que eles foram fazer, eles devem ter ido roubar. Ficava muita gente saindo, né, da sala pra ir beber água, ir no banheiro, mas ninguém saiu nesse dia, graças a Deus. E ninguém se machucou. Mas fomos descobrir depois que, lembra que eu falei que a gente passa por uma praça pra chegar nessa escola? Pois é. Os alunos dessa escola, que era lá na frente, saíram mais cedo e foram pra essa praça onde a gente costumava ficar. E uma delas era a irmã mais nova, mais velha, aliás, de um amigo meu lá da sala. E a gente descobriu que antes desses meninos passarem lá, eles foram roubar ela. Eu não parece que foi no braço ou na barriga, uma dessas partes, acho que foi no braço. Mas não foi tão profundo, né? E mais o meu amigo, depois de uns dias, disse que ela fez lá, tomou só uns pontos, mas ficou bem. E essa foi a história, acho que mais tensa, a história número 1 dessa escola que eu tenho, a escola. Acho que foi a história mais tensa, assim, que tem. Essa segunda história dessa mesma escola, nossa, essa minha escola era... Não tá entendendo essa minha escola, enfim. Essa segunda história é que, assim, eu fiquei 2 anos e meio nessa escola. E eu fiquei... Não, foi 1 ano. Foi 1 ano e meio. Minha memória de peixe, a minha alergista atacando outra vez. Enfim. Eu fiquei 1 ano e meio dessa história. E quando me contaram... O que me contaram lá? Que quando a gente chegava lá, todo final de ano, né, nas últimas aulas, tinha uma grande trollagem, entendeu? Só que era assim, 1 ano os meninos faziam com as meninas e no outro ano as meninas faziam com os meninos, entendeu? Da sala, tinha que ser da tua mesma sala, entendeu? E ano passado, foi 1 ano antes de eu chegar, né, no caso, 1 ano antes, as meninas falaram que elas foram, né, e os meninos foram e colocaram, não sei como, um cocô de cachorro no meio do banheiro das meninas. Eu falei, sorte que eu não tava lá e, nossa, que ideia, né, de ridículo, enfim. E eles botaram, e foi, né, no ano que eu ainda não tava, e no ano que eu cheguei, né, elas falaram, Letícia, a gente vai fazer trollagem, e as meninas fazem com meninos, se tu não participar, de qualquer forma eles vão te culpar, eles podem ir só pra cima de tu separar, não sei o que. Falei, não, mas eu não vou fazer não, findou que eu não fiz nada, entendeu, mas eu fiquei ali, entendeu, monitorando, pois é. E sabe o que elas resolveram fazer? Bem, essa minha escola antiga era uma escola muito grande, como eu já falei, tinha muito, muito mato, era uma escola realmente imensa. A dimensão dessa escola, não tá entendendo, era uma coisa assim gigante, tinha muito mato. E as meninas, como todas elas moravam lá perto na rua, e eu não, né, na rua da escola, eu sempre morei muito longe das minhas escolas, não tão longe, mas longe. Elas disseram que iam de noite lá pular esse murinho quebrado, que não... Se tu estiver me perguntando, mesmo depois que invadiram e quase, sei lá, com teçado e podiam ter esfaqueado alguém, mesmo assim, não tamparam esse muro, não consertaram. Que ótima escola, não é verdade? Enfim.
Aí elas falaram, Letícia, a gente vai lá de noite pular e a gente vai pegar algum bicho, a gente vai ver se tem algum bicho lá, um sapo, sei lá, uma ratinha, alguma coisa assim. E eu falei, olha, milagre, porque todos os meninos que eu já conheci têm medo de sapo, essas coisas assim e tal, né? Mas elas falaram, não, não tem, a gente só vai ver lá assim alguma coisa e tal, porque elas queriam pegar um animal e botar na mochila de um dos meninos ou em um sapato deles, que às vezes para educação física o professor dizer que tinha algumas atividades que a gente ia ter que deixar o sapato, entendeu, na sala. Eu sei que quando eu cheguei, eu sei que no outro dia eu cheguei e eu vou contar um segredo, tá, que eu nem eles até deixaram um monte de pessoa de castigo lá, enfim, resumindo, eu não fui pra aula, mas eu entrei lá na escola, disse que eu ia lá no diretor justificar por que eu não fui, que eu não ia poder ir naquele dia e tal, né, fui de manhã e tal. Mas isso foi porque eu não queria ser encrecada, porque eles iam dizer que foram todos os meninos que fizeram e eu não. E eu, né, não sou nem um pouco retardada, até porque eu realmente não fiz nada. Enfim, resumindo. Findou quando eu cheguei lá, eu só vi o grito, que eu não sei como elas pegaram um sapo, um fucking sapo lá de noite. Eu não sei como é que elas conseguiram pegar um sapo. Enfim, eu já só vi os pessoal lá dentro da sala gritando apavorado. Elas botaram, acho que se não me engano foi dentro do armário que tinha lá na sala, ou dentro, não, acho que foi dentro da mochila de um dos meninos. E quando eles abriram, só voou um sapão, assim, grandão, ainda era daqueles grandes, se não me engano, disseram que era um cururu, um negócio assim. Enfim, eu sei que eu, né, tinha acabado de sair lá da sala da direção pra justificar porque que eu não fui, que eu tava tal e tal e tal. E eu só vi esse grito lá e eu já sabia. Eu já pensei, já sabia. Ih, foi lá na sala, eu vou logo vazar daqui. Aí eu sei que eu só ouvi, né, os gritos do pessoal saindo correndo da sala. E nisso eu voltei pra minha casa voado. E no outro dia já foram me contar que foi o sapo e tal. E essa foi a segunda escola. A segunda história aconteceu nessa mesma escola, que foi a história mais bizarra das duas. A mais tensa foi essa primeira e a mais bizarra, na minha opinião, foi essa que eu te contei agora. Essa história aconteceu até num dia que tu não foi. Essa história que eu vou te contar agora, que tu não foi lá, que tu faltou. Pra justificar, eu faltei porque eu tava doente. Mas é nessa mesma escola que a gente tá estudando, né? Eu tava estudando, no caso, antes de vir todo esse negócio da pandemia. Enfim, estava eu lá e no último 2 horários que a gente teve o professor chegou lá e falou: a prova de geografia de vocês vai ser um trabalho agora, vocês vão ter que pegar um resumo tal. Ele sorteou um tema lá, cada um ia ter que falar, pegar esse tema no livro, fazer um resumo e apresentar na frente. E eu fiz dupla naquele dia com uma amiga minha, que eu vou chamar ela de... Ela vai ser a fulana de tal, enfim. A fulana de tal tava lá, fiz dupla com ela. E a gente fez o resumo tal e pá e pá. Como o nosso resumo foi eu falei que o professor queria fazer uma coisa mais explicadinha, mais coisa, eu perguntei pra ele se eu podia ir por último. Ele falou, ah, tá, pode ir por mim, não tem problema, né? Que era o nosso professor antigo, não sei se tu lembra, né? Mas não era essa professora que tá hoje em dia de geografia, era um outro professor, um homem. E aí... ele foi e tal, e a gente não conseguiu ser a última, na realidade a gente terminou antes do que a gente esperava, então a gente foi a penúltima. Ele se apresentou, eu, né, apresentei o trabalho, no caso, a fulana de tal só fez o resumo e tal, mas me ajudou, porque ela falou, Letícia, eu só não vou lá porque eu tenho vergonha. Eu falei, tá bom, me apresenta e tal, e que eu não tenho vergonha, eu sou, enfim, eu consigo me comunicar direito. Eu fui lá, apresentei, beleza. Aí, quando o último grupo foi se apresentar, eles já tinha praticamente acabado, a gente estava recolhendo as coisas. Um menino que estuda com a gente, que eu não vou falar o nome pra tu, mas tu deve conhecer, só vou dizer que começa com D e termina com L, tá? Mas eu vou chamar, ele vai ser o fulano de tal. Ele vai ser, eu não tenho muita criatividade pra nome, tu deve ter percebido. Enfim, e eu tava assim de costa, organizando as minhas canetas e tal, que eu tinha escrevido, né, resumo e tal. E ele me chamou, Letícia. Aí eu virei a bola que ele fez de papel dentro do meu olho. Tu não tá entendendo? Foi dentro do meu olho, tipo, bateu no meu olho e saiu. O meu olho ficou vermelho, eu achava até que ele tava quase sangrando, sabe? Ele ficou muito, muito vermelho mesmo. E doeu. E eu só sei que tava doendo. E ele chegou perto de mim, tipo, ai, desculpa. Ele viu na hora que deu merda, mas ele fez intencionalmente, que ele me chamou, ele ainda fez eu virar. E quando ele chegou perto de mim, desculpa, eu só dei assim, né, um leve soco na cara dele, que ele caiu pra trás. Os meninos que estavam lá falaram que só viram ele caindo pra trás, chão, caído duro assim no chão. E foi isso a história.
E eu acabei perdendo um ponto, né, no coisa de geografia, mas não fez mal porque eu tirei 9 mesmo assim. Ia ter tirado 10, mas tirei 9, então não deu em nada. Mas o professor também, né, falou com ele porque afinal de contas eu saí com o meu olho ruim, mas ele deve ter saído sem um dente de lá. Então é isso. Muito obrigado, Letícia. Agora eu estou com medo de abrir a minha mochila. Porque, se vocês não sabem, eu tenho pavor de sapo. Mas se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau.